O mais honrado entre o céu e a terra, o mais forte, o mais poderoso, o mais solitário. Ser o mais forte é uma ideia muito boa, né? É uma ideia incrível, parece ser uma coisa maravilhosa. Até você perceber que não tem ninguém do seu lado, que ninguém te entende, que ninguém te alcança, que ninguém tá realmente onde você tá, nesse lugar que você se coloca. E no fim, você tá sozinho, no topo, mas tá sozinho. A verdade é que ser o mais forte ou ser forte demais, por mais que pareça uma ideia incrível, na verdade pode acabar sendo uma maldição. E talvez ninguém represente isso melhor ou de uma maneira mais clara do que Satoru Gojo. Vamos falar um pouquinho dele hoje e desse peso que ele carrega por ser o mais forte. A gente cresce acreditando que força resolve tudo, que poder vai resolver tudo. Quanto mais poder a gente tiver, mais controle a gente vai ter, mais liberdade, mais possibilidades a gente vai ter. Só que isso é só metade da história. Realmente, primeiro que até certo ponto, até uma certa quantidade de coisas que você pode fazer, realmente ter mais poder, ter mais força vai te ajudar. Só que não é tudo, não é qualquer coisa que você vai resolver. E segundo, porque além dessa parte, quanto mais alto você sobe, menos gente vai conseguir subir com você. Então, o Gojo, ele não é só forte, ele não é só o mais forte, ele é inalcançável. Ninguém compete, ninguém ameaça, ninguém sequer chega perto. Para quem já viu, as pessoas não conseguem tocar nele, se ele não quiser. E isso cria uma coisa que pouca gente fala ou que às vezes a gente não presta atenção, que é a distância. Ele não vive no mesmo mundo que os outros. Ele observa de cima, é como se ele observasse de fora. É quase como se ele tivesse sozinho em outra realidade. Existe uma ideia recorrente na filosofia de Nietzsche que ele dizia que tudo que é elevado se afasta. Nietzsche, ele falava sobre um indivíduo, uma pessoa que passava os limites comuns. O que enxerga mais, o que pensa diferente, o que vai além. Os famosos visionários ou os que pensam fora da caixinha. Só que tem um porém, um pequeno preço, uma coisa que a gente não pensa muito nesse caso. Que quando você se torna diferente demais, quando você vai muito além, você acaba deixando de pertencer. Você para de fazer parte, você não se encaixa mais. E é exatamente isso que acontece com o Gojo. Ele não pode ser compreendido, as pessoas não entendem o que ele passa ou qual que é a situação real dele. E não é porque as pessoas não querem, realmente tem pessoas na escola Jujutsu que gostam dele, tem os amigos e tem os alunos dele. Só que elas simplesmente não conseguem entender. E aqui vem uma parte que é desconfortável, talvez até um pouco chateante, porque eu gosto muito do Gojo, eu acho ele muito foda. Só que a gente acha que quer ser como o Gojo, ser o melhor, ser o mais forte, ser esse inalcançável, ser aquele que consegue tudo, consegue fazer qualquer coisa, consegue, não existe barreira, não existe limite. Só que quase ninguém, ou praticamente ninguém, ou ninguém, realmente quer aquilo que vem junto, a solidão. Porque o topo, ele não é um lugar cheio, o topo não é um ônibus cheio no horário de pico. O topo é vazio, é solitário, é um lugar que pouquíssimas pessoas alcançam. E no caso do Gojo, como ele é tão além, tão mais poderoso, esse topo é só dele. O Gojo mostra isso de maneira sutis, em pequenos detalhes, principalmente na forma como ele age. Irônico, descontraído, como se nada importasse, como se nada fizesse diferença para ele. Só que isso não é só confiança. Isso é uma espécie de distância emocional. Quando ninguém ou nada te ameaça, ninguém te desafia, nada te desafia. E quando nada te desafia, as coisas vão começando a perder o sentido. Tem um ponto filosófico importante que a gente pode tratar aqui, que é o seguinte: o ser humano, ele precisa de resistência, ele precisa de limite, ele precisa de conflito, ele precisa de atrito. Porque sem isso, sem esse desafio, sem esse atrito, não existe crescimento, não existe tensão. Então acaba que não existe vida de verdade, porque nunca vai ter essa evolução, esse crescimento, essa melhora. O Gojo, ele já venceu antes mesmo da luta começar. Ele já entra sabendo que quem está do outro lado é fraco. E isso destrói o valor da vitória. Porque uma vitória sem risco é só um vazio. Isso gera uma visão quase nihilista, que a gente pode pensar o seguinte: quando você alcança tudo, o que é que sobra?
Uma outra coisa que a gente pode pensar, ou um outro ponto pra gente fazer uma reflexão aqui, e que talvez seja um mais triste por causa dessa questão da solidão, é que a solidão do forte, ela não é visível. Ninguém olha pro Gojo e fala, nossa, ele deve estar solitário, ele deve ser sozinho, ele deve se sentir muito solitário no mundo. Muito pelo contrário. As pessoas invejam, admiram. Tem gente que passa a vida inteira lutando para conquistar alguma coisa perto de ser o mais poderoso ou o mais forte. Fazendo um link rápido com a realidade. Mas, voltando pro Gojo, as pessoas querem ser como ele, os feiticeiros querem ser como ele, eles querem ter esse poder. Só que ninguém percebe que ele não tem iguais. Ele não tem alguém que está na mesma página do que ele não tem alguém que é o igualitário dele, o outro lado da moeda. E sem iguais, sem essa pessoa, não existe uma conexão verdadeira. Porque essa conexão, ter realmente uma conexão verdadeira com alguém, exige vulnerabilidade. E vulnerabilidade exige risco. Mas para você correr um risco, você vai ter que se abrir. E como que você consegue se abrir? Como que você consegue chegar nesse lugar de risco, de vulnerabilidade, quando nada realmente é uma ameaça para você? Agora, vamos tirar o Gojo um pouquinho da equação e vamos tentar trazer isso de novo para a vida real. Talvez realmente você não seja o mais forte fisicamente, só que você já pode ter sentido isso de outra forma. Você é o único que pensa diferente, você é o único que quer evoluir, você é o único que não aceita o padrão ou que alguém te impôs. Você tem esse sair da caixinha. E aos poucos, isso vai começando a fazer você se afastar e você vai se afastando. E não porque você quer, mas porque você percebe que você não consegue mais se encaixar. Você não cabe mais naquele lugar. E isso dói, porque no fundo, todo mundo quer pertencer. Ser forte não é só sobre poder, a gente não está falando aqui só sobre isso. É sobre carregar o que vem com ele. E às vezes, o que vem é a solidão. Nietzsche já deixava isso meio implícito quando ele dizia que quanto mais você se torna quem realmente é, menos pessoas caminham ao seu lado. Ou seja, quanto mais você se descobre, quanto mais você entende realmente quem você é e você se torna realmente quem você é possível que você fique mais sozinho. E isso exige uma maturidade, porque em algum momento você vai ter que escolher. Ou você se adapta, você para de crescer, você para de evoluir, você para de ser ou se tornar quem você realmente é, ou você segue sozinho. No fim, o Gojo, ele não é só o mais forte, ele não é só o mais poderoso. Ele é o mais distante. E talvez essa seja a maior ironia de todas. Quanto mais você se torna alguém extraordinário, mais fora da curva, mais sobrenatural, digamos assim, mais difícil se torna ser humano. Então, a pergunta não é, você quer ser o mais forte? Você quer ser o mais poderoso? A pergunta é, você está preparado para pagar o preço disso? Porque no topo não existe uma multidão. Na verdade, no topo existe mais a silêncio. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que eu tenha conseguido fazer esse link da solidão e do peso de ser o mais forte do Gojo, trazer isso um pouco para a realidade. Se você gostou, por favor, não esquece de deixar o seu like, é de graça, me ajuda bastante. Compartilhe com alguém que você acha que vai gostar, que você sabe que gosta de Jujutsu, ou que gosta desse tipo de conteúdo. E se você quiser que fale de algum personagem específico, que faz esse link de filosofia com algum personagem, pode ser de filme, série, anime, tanto faz. Deixa aqui nos comentários qual personagem que você quer, beleza? Que eu coloco ele na lista aqui pra gente fazer um vídeo sobre ele também. Vou deixar aqui do lado uma sugestão de vídeo que pode ser que vocês gostem, beleza? Valeu!